Estamos observando a vida de Estevão. Abra aí em Atos, capítulo 7. Atos, capítulo 7. E é um discurso grande. Quem reclama aqui que o pastor prega e demora muito, olha aí, reclama de Estevão também. Ele prega que só Atos 7, se bem que foi a última pregação da vida dele. Ele aproveitou ao máximo, né? Atos 7. Isso, obviamente, tem muito a ver com o tema desse texto, desse capítulo. O evangelho é maior do que a nossa vida. Então, a ideia de que Estevão sabia que a vida dele estava em risco e ele teve uma oportunidade de defesa. Mas como foi que ele se defendeu? Ele se defendeu falando do evangelho. Então, a primeira lição que nós vimos já uns domingos atrás é que o evangelho é maior do que nós. A segunda é que o evangelho são as promessas de Deus. O evangelho é o cumprimento de todas essas promessas. Eu não sei se você pensa dessa forma, se não, pense. Como? A nossa fé, ela não começou no dia da nossa conversão. Ela também não começou no século XXI, nem no século XX, nem no XIX, nem na Reforma Protestante. A nossa fé, ela vem desde que o pecado entrou no mundo, o Senhor começou a anunciar aos seus servos a vinda de um Salvador. Então, a nossa fé, ela é milenar. Ela não é no momento, não começou no momento em que começou o que nós chamamos de cristianismo. É antes disso. Nós cremos no Messias que veio, fez-se carne, o Salvador, e que morreu na cruz, ressuscitou e subiu ao céu, e em breve voltará para estabelecer o seu reino. Pensando assim, que é bíblico, nós entendemos que há muito sentido e significado na fé que temos no Senhor Jesus. Não é um negócio que foi criado por um líder na década passada, não é isso. É realmente o plano de Deus. E é o que Estevão quer colocar aqui, quando ele diz que o evangelho é o cumprimento das promessas de Deus. Olha o que diz Atos 7, verso 1. Então lhe perguntou o sumo sacerdote: porventura é isto assim? Estavam acusando Estevão de ir contra o templo e contra a lei de Moisés. E Estevão vai dizer exatamente o contrário. E aí o sumo sacerdote pergunta: é isto assim? Você realmente está indo contra a lei, indo contra o templo? Nós sabemos, pelos versículos anteriores, que foram testemunhas falsas. Estevão podia ter dito: são falsas testemunhas. Isso aí é mentira. Mas o que é que ele fez? Ele proclamou o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Como o público aqui desse sermão era o Sinédrio, 70 anciões da nação de Israel, as autoridades da nação de Israel, Estevão usou tudo que ele tinha de Bíblia, né, o seu conhecimento do Antigo Testamento, que era a Bíblia que eles tinham na época, e ele anuncia a mensagem de salvação. A gente pode dividir esse sermão de Estevão em 4 partes principais. Vai de Abraão, começando aqui com o pai, o patriarca, Abraão, depois José, para chegar em Moisés, e então chegando a Davi. Então são os grandes nomes que Estevão destaca. Por quê? Porque estes homens do Sinédrio, eles acreditavam no Antigo Testamento, só que de uma maneira um tanto distorcida. Então Estevão queria trazer à lembrança deles os textos sagrados, né, da Torá e do resto do Antigo Testamento, para que assim eles viessem a crer no Senhor Jesus Cristo. Nós já vimos as promessas se cumprindo de Abraão, mas vamos ler aqui do verso 2 até o verso 15, porque esses versículos já estudamos, vamos ler só para relembrar: Abraão e José. Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e lhe disse: saí da tua terra e da tua parentela e vem para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã, e dali, com a morte de seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vós agora habitais. Nela não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe a posse dela. E depois dele, a sua descendência, não tendo ele filho. E falou Deus
que a sua descendência seria peregrina em terra estrangeira, onde seriam escravizados e maltratados por 400 anos. Eu, disse Deus, julgarei a nação da qual forem escravos. E depois disso sairão daí e me servirão neste lugar. Então, até aqui, nós observamos como Estevão sintetiza a história da nação de Israel com o objetivo de falar de quê? Das promessas. As promessas que foram dadas a Abraão, a Isaac, a Jacó, a José e que se cumpriram em Jesus. O descendente prometido, o Salvador, veio a partir desse povo. Lembra? Nós tínhamos Caim e Abel. Abel foi morto, ficou Caim. E então Deus levantou um novo filho de Adão, Sete. De Sete viria o descendente. Só que o pecado dominou o mundo e veio o dilúvio. Dos descendentes de Sete, aquele que Deus escolheu foi Noé e sua família. E sobreviveram ao dilúvio. Só que dos filhos de Noé, um foi escolhido para ser de onde viria o descendente. Foi Sem, de onde vêm os semitas. Abraão era semita, veio dos descendentes de Sem, e de Abraão vem esse descendente, que será o Salvador, e assim por diante, até chegar em Davi. Então, a fé do povo do Antigo Testamento era uma fé que apontava para o futuro. Se eu vivesse naquela época e cresce neste Salvador, que eu não sabia o nome, sabia que era o Messias, sabia que era o descendente de Davi, sabia que era o leão da tribo de Judá, se eu cresce nele como o cordeiro que tira o pecado do mundo, eu seria salvo pela fé em Jesus, embora eu não soubesse que o nome dele era Jesus. Mas essa é a fé salvadora do Antigo Testamento. É igual à nossa fé salvadora hoje, no Novo Testamento, na Nova Aliança. A diferença é que a nossa fé é num Jesus que veio, morreu na cruz, ressuscitou e subiu ao céu e voltará. E a fé desse povo do Antigo Testamento é a fé que apontava para um futuro. Um Messias, um Salvador que viria, na perspectiva deles, para morrer como sacrifício pelos seus pecados e estabelecer o reino de Deus na terra. Entendendo isso, essa é a mensagem que Estevão está querendo relembrar aos sacerdotes, fariseus e escribas, anciãos que compõem esse sinédrio. Lembrando, quem está aqui ouvindo essa pregação? Saulo. Grande influenciador de Saulo foi Estevão. Ele estava aqui ouvindo essa pregação. Talvez o mais jovem dos componentes do sinédrio. Muito dedicado, um judeu exemplar, cumpridor da lei de Moisés, extremamente correto. Se você pensa numa pessoa sistemática e correta e que seguia a lei à risca, era esse jovem chamado Saulo, provavelmente casado, porque todo mundo do sinédrio tinha que ser casado. E ele estava aqui ouvindo esta palavra. Isso é muito importante para entender a conversão de Saulo lá na frente e que a morte de Estevão impactou a vida dele. Mas bem, continuemos a ler a partir do verso 8. No verso 7 fala da escravidão no Egito. Verso 8. Então lhe deu a aliança da circuncisão, assim nasceu Isaque, e Abraão circuncidou ao 8º dia. De Isaque procedeu Jacó e deste os 12 patriarcas. Os patriarcas invejosos de José venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele e livrou de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Sobreveu, porém, fome em todo o Egito e em Canaã. Houve grande tribulação e nossos pais não achavam mantimentos, mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou pela primeira vez os nossos pais. Na segunda vez, José se fez reconhecer por seus irmãos e se tornou conhecida de Faraó a família de José. Então José mandou chamar a Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, isto é, 75 pessoas. Paremos aqui. Um detalhe interessante que não mencionamos da outra vez é que Estevão fala em primeira pessoa, os nossos pais. Mas ele tinha um nome grego, então ele provavelmente tinha uma descendência israelita ou judaica, mas também uma parentela grega, muito provavelmente, porque ele está sendo julgado pelo Sinédrio, então ele tinha sangue judeu aqui, e ele fala dos patriarcas como seus pais aqui. E então chegamos num ponto do sepultamento dos 12,
dos patriarcas e também de José. E é interessante observar o que diz o verso 15. Jacó desceu ao Egito e ali morreu, ele e também nossos pais, e foram transportados para Siquém e postos no sepulcro que Abraão ali comprara a dinheiro aos filhos de Amor. Aqui, a gente vai explicar rapidamente que há uma síntese por parte de Estevão, porque os 12 patriarcas, eles foram sepultados em Siquém, mas o sepulcro de Abraão não era em Siquém. O sepulcro de Abraão foi em Hebrom, na caverna de Macpela, onde ele foi sepultado ali. Ou seja, existem 2 locais de sepultamento aqui, e Estevão, por economia e síntese, coloca os 2 lugares aqui. Parece até que todos estão sendo sepultados no sepulcro de Abraão, mas eles foram sepultados em Siquém e Abraão noutra região. Mas bem, o que nos importa é que José, Abraão e os patriarcas fizeram questão de serem sepultados em Canaã. Mas ninguém morava em Canaã nesse período. Canaã não era do povo de Israel ainda. Na verdade, Israel nem era um povo formado e consolidado quando os patriarcas morreram. Certo? Eles ainda se multiplicaram bastante até o período do Êxodo. A questão é, por que eles quiseram ser sepultados em Canaã? Porque eles sabiam que Deus iria cumprir a promessa. Tudo bem, mas não é só isso. Há algo mais. Eles já tinham, provavelmente, o entendimento da ressurreição. E eles esperavam que Deus, quando desse aquela terra de Canaã para Israel ali, em breve eles seriam salvos, estariam participando do reino de Deus na terra logo. Era uma expectativa que eles tinham, uma expectativa muito real naquele período. Aconteceu desse jeito? Não. Ainda estamos aguardando a consumação do reino de Deus, mas eles já esperavam esta ressurreição, já tinham esse entendimento em mente. Uma pista disso é o texto de Hebreus, capítulo 11, quando fala da motivação de Abraão em sacrificar Isaac. Motivação ou esperança. Não diz em Gênesis 22, mas diz lá em Hebreus 11, que Abraão foi sacrificar Isaac, crendo que Deus poderia ressuscitá-lo. Então, ele já tinha um entendimento de ressurreição aqui na terra e uma ressurreição na vida por vir, um entendimento de viver com Deus por toda a eternidade. Embora os textos do Antigo Testamento não deixem isso tão claro, Daniel capítulo 12, verso 2, que é muito posterior a essa história, deixa claro, sim, mas muito provavelmente já tinham esse entendimento. Por isso que eles queriam ser sepultados em Canaã, porque Deus vai visitar o povo em Canaã e vai ressuscitar esse povo para viver eternamente com ele. Olha Gênesis 50, verso 19, que fortalece isso que nós estamos dizendo. Gênesis 50, verso 19. Respondeu-lhes José: não temais, acaso eu estou em lugar de Deus? Isso aqui José explicando para os irmãos que eles não precisavam ter medo. Jacó tinha morrido, então os irmãos disseram: pronto, agora José vai se vingar e vai nos matar. E José disse: não precisa ter medo. Olha o que diz o verso 19. Respondeu-lhes José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois, eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. José habitou no Egito, ele a casa de seu pai, e viveu 110 anos. Aí vá para o verso 24. Disse José a seus irmãos: eu morro. Aqui José já está morrendo. Porém, Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. Morreu José da idade de 110 anos, embalsamaram-no e o puseram num caixão no Egito. E posteriormente, com Josué, os ossos foram levados para Canaã. Os textos que falam do Êxodo, eles aparecem
várias vezes, não temos tempo de mostrar isso aqui, mas várias vezes nos profetas e no Salmo 95, que é citado lá em Hebreus capítulo 3 e capítulo 4. E quando se fala da terra de Canaã, terra prometida, e entrar na terra, nos textos, tanto dos Salmos quanto dos profetas, há uma referência à terra celestial. Muito provavelmente, os patriarcas acreditavam, entrando na terra de Canaã, Deus vem nos visitar e ele vai estabelecer o reino de Deus aqui. Essa era a expectativa deles. Isso não aconteceu. Até hoje, estamos esperando o Senhor implantar o seu reino, mas o rei já veio, Jesus, o Senhor Jesus Cristo, e aguardamos o seu retorno para implantar, na verdade, para consumar o seu reino. Mas entendemos que eles tinham essa expectativa e essa esperança do reino de Deus quando estivessem na terra de Canaã, por conta dos salmos e dos profetas, que pegam a história do Êxodo e apontam para o reino de Deus que virá. Mas José morreu e o povo se desenvolveu e cresceu muito. O novo faraó, ele já ou não conhecia José, ou não queria conhecer José, não queria honrá-lo. O fato é que ele escravizou a nação de Israel e então chegamos aos 430 anos de subserviência de Israel lá no Egito, cativeiro egípcio. Mas o Senhor tinha um plano para isso. Esse plano já foi avisado a Abraão, que era exatamente de trazer um libertador, no caso, o próprio Moisés. Aí entramos num outro tópico do sermão de Estevão, que é a vida de Moisés. A vida de Moisés é ampla, enorme, podíamos ver tudo da vida de Moisés aqui, mas obviamente, como Estevão, nós vamos sintetizar. Olha então o verso 17. Como, porém, se aproximasse o tempo da promessa que Deus jurou a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito. Percebe que o tema do sermão é o cumprimento da promessa? Ele voltou para Abraão, tendo se aproximado do cumprimento da promessa. Promessa feita a quem? A Abraão. O que é que Deus prometeu a Abraão? Que aliança Deus fez com Abraão? Abraão, você terá uma terra. Abraão, você terá uma parentela como as estrelas do céu, como a areia do mar, e você terá, de você virá a bênção a todas as famílias da terra. Então, esses três elementos da promessa estão interligados para a vinda do Messias. Como nós falamos, era necessário o povo de Deus ter uma terra para se desenvolver, para ter um local para adorar a Deus, era necessário se multiplicar para isso acontecer, e destes descendentes de Abraão viria essa bênção, o Salvador, o Messias. E é isso que Estevão está mostrando na história do Antigo Testamento. Quando você lê o Antigo Testamento, de Gênesis até o último livro, Malaquias, você tem que ler nessa perspectiva, porque o Antigo Testamento é a mensagem de que a promessa do Salvador será cumprida. Então, Jesus está no Antigo Testamento, sim. Todo o Antigo Testamento fala do Senhor Jesus Cristo, e ele disse isso aos discípulos lá, quando estava no caminho para Emaús, após ter ressuscitado, em Lucas 24, ele falou tudo o que dizia a respeito dele na lei e nos profetas. E isso eu estou dizendo para te motivar a ler o Antigo Testamento, porque talvez é uma barreira para muitos, ler o livro de Levítico, ler o livro de Números, mas leia porque você vai conhecer mais sobre o cumprimento das promessas. E esse é o sermão de Estevão. Olha então o que diz o verso 18. Até que se levantou ali outro rei que não conhecia José. Este outro rei tratou com astúcia a nossa raça e torturou os nossos pais a ponto de forçá-los e enjeitar seus filhos para que não sobrevivessem. Então ele fala do caso lá das parteiras que foram obrigadas, digamos assim, pelo poder do faraó, não deixar vir à vida os filhos meninos, homens que nascessem, somente as meninas. E elas deveriam matar os meninos. Mas, obviamente, elas burlaram isso e disseram que não é, porque as mulheres hebreias são muito férteis, só haviam 2 parteiras, então a gente não dá de conta. Óbvio que isso aí era a história que elas contavam, mas elas queriam preservar a nação de Israel ali. E dentre estes meninos que foi preservado, um deles foi Moisés. Atos 7:20,
Por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses foi ele mantido na casa de seu pai, quando foi exposto a filha de Faraó. Quando foi exposto, a filha de Faraó o recolheu e criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Olha, nós não podemos afirmar, mas foi descoberta uma pirâmide de uma faraó, porque não existe faraoa, uma faraó. Na verdade, ela não era um faraó, né? Ela foi a filha de um faraó que teve muito poder, porque o seu pai ele não queria governar. E então ela assumiu as funções ali do seu pai e teve essa autoridade de faraó. Então só ela poderia pegar um menino que estava boiando num cesto do rio, um menino hebreu, e cuidar dele como se fosse seu próprio filho, milagre de Deus. E o nome desta mulher é Hatshepsut. E você encontra isso em programas, documentários de arqueologia e tudo, está documentado. A gente não pode afirmar que ela é a mãe adotiva egípcia, mãe egípcia adotiva de Faraó, mas a data se encaixa e a história dela se encaixa. E, obviamente, havia outro na linha de sucessão, provavelmente irmão dela, tio de Faraó, ou primo, algo nesse sentido, que foi criado junto com Moisés. Então, Moisés, nesse momento, quando foi acolhido por Hatshepsut, assumindo que foi ela, ele foi criado junto com o futuro faraó, que seria o faraó do Êxodo. Entendem? Então, quando Moisés mata o egípcio, o enterra, e percebe que Faraó soube e quer matá-lo, por que o Faraó vai querer matar Moisés, que era da corte, filho desta mulher tão poderosa? Porque Faraó era uma ameaça, Moisés era uma ameaça ao poder deste Faraó egípcio que viria. E ele não, talvez ela gostasse mais de Moisés, talvez Hatshepsut tinha uma afeição com Moisés, ou Moisés se dedicara mais, mas ele foi uma ameaça. Mas ele não podia matar Moisés de qualquer forma, de qualquer jeito. Mas quando ele soube que Moisés matou um egípcio, e Moisés sendo hebreu, agora eu te pego, Moisés. Moisés, por isso que ele fugiu. Não teve a acolhida do povo e percebeu-se vulnerável diante do seu meio-irmão, ou talvez um primo, então ele foge. Quando Moisés volta 40 anos depois para libertar a nação da opressão egípcia, se você ler bem o texto em Gênesis, é estranho. Como pode Moisés entrar à vontade lá no palácio de Faraó e todo mundo deixa ele entrar assim, um hebreu, dos escravos? Por quê? Porque ele conhecia todo mundo lá, ele era autoridade lá, ele cresceu naquele palácio até os seus 40 anos de idade, ele conhecia o atual faraó, brincou na infância provavelmente com o atual faraó, foi educado junto com ele. Por isso ele tinha tanta intimidade para entrar lá e conversar com o faraó ali. É interessante perceber esta história e como Deus preparou tanto José para preservar o povo, como Moisés para libertar o povo. E Deus quis que o povo vivesse 430 anos escravos no Egito. Não sabemos por que ao certo, Deus tem os seus planos, a sua intenção, que é perfeita, óbvio, mas Deus assim determinou e também determinou o libertador, e Moisés foi preparado em toda a sofisticação egípcia, que era a civilização da época, construíram as pirâmides, ele teve todo esse preparo em inteligência para escrever o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, tudo planejado, obviamente, pelo Senhor nosso Deus. Olha então o verso 23, Atos 7, 23. Quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Por quê? Moisés, obviamente, até os seus 13 anos, é uma idade um pouco mais de idade, foi criado junto com sua mãe natural. Então ele aprendeu da revelação de Deus, não tinha nada escrito que nós saibamos, até a época de Moisés, de revelação de Deus, mas nós sabemos que havia a revelação chamada revelação oral. O que é isso?
as histórias que Adão contou para os seus filhos, que Sete contou para os seus filhos, que Noé contou para os seus filhos, que Sem contou para os seus filhos, e Abraão contou para os seus filhos. Isso passou para Isaac, para Jacó, até chegar aqui. Esse tipo de revelação oral que eles receberam de Deus também, embora não tenha sido escrita, era a palavra de Deus que eles tinham. E então, ele recebeu isso de seus pais, ele sabia da história do Messias e do Salvador, e então chegou numa idade já madura, 40 anos, depois da sua criação egípcia, ele desce lá, agora eu vou visitar meus irmãos, eu vou ajudar os meus irmãos, e quem sabe eu liberte os meus irmãos. Verso 24, vendo um homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ele defendeu um hebreu e acabou matando um egípcio. Ele já estava assumindo a missão de ser o libertador aqui, provavelmente. E então, em Êxodo 2:12 diz: olhou de um e de outro lado, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Ficou com medo, vou esconder aqui para ninguém descobrir e vou seguir com a vida. Mas olha o que acontece em Atos 7:25. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Então, antes dele ir para Midian, fugido, ele já se entendia como aquele que ia libertar o povo. Ele entendia que sua criação no Egito foi para isso. Eles, porém, não compreenderam. Isso explica porque Moisés, quando estava na sarça ardente, e Deus fala com Moisés para ele ir, uma das desculpas que Moisés dá a Deus, lá da sarça ardente, é: e se eles não me ouvirem? E se eles não acreditarem em mim, o que é que eu vou dizer? Por que ele tinha esse receio? Porque aqui no verso 25 de Atos 7:25, na história em Êxodo, mostra que os israelitas não criam que ele poderia ser capaz de livrá-los da opressão egípcia. Olha o verso 26, Atos 7:26. No dia seguinte, aproximou-se de uns que brigavam e procurou reconduzi-los à paz, dizendo: homens, vós sois irmãos, por que vos ofendeis uns aos outros? Mas o que agrediu o próximo o repeliu, dizendo: quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Acaso queres matar-me como fizeste ontem ao egípcio? Jogaram na cara dele, eles descobriram. E Moisés percebeu, todo mundo está sabendo, estou correndo risco de morte. Atos 7:29. A estas palavras, Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. Lá em Êxodo 2:15 é dito: informado desse caso, procurou o faraó matar a Moisés. Estevão não conta isso aqui, mas está lá na história em Êxodo. Porém, Moisés fugiu da presença de Faraó e se deteve na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. E então é ali que Moisés recebe o chamado de Deus na sarça ardente, Atos 7:30. Decorridos 40 anos, apareceu-lhes no deserto do Monte Sinai um anjo, por entre as chamas de uma sarça que ardia. A sarça é um arbusto. O fato dela arder quer dizer que é um arbusto verde que queima e não se acaba. Isso representa a eternidade de Deus. E o fato de Deus, ele não ser destruído por nada, o poder do Senhor, a vida de Deus é representado ali naquela sarça. Mas o interessante, e que nós devemos pegar dessa história para os nossos dias, é um detalhe aqui, mas muito significativo, é que Deus esperou 40 anos para chamar Moisés para libertar o povo. Deus podia ter chamado logo em seguida, que ele chegou em Midian, 10 anos depois. Deus esperou 40 anos. É muito tempo para nós e até para aquela época. Ou seja, irmãos, tenhamos paciência. Deus não é como nós. Deus tem o tempo dele. Resolve as coisas no tempo dele. Para nós está demorando. Mas Deus sabe o tempo certo, que tudo vai acontecer. E quando eu aprendo isso e vivo essa verdade, eu posso dormir tranquilo. Eu posso deitar e descansar, porque eu sei que Deus é bom. Deus fez uma aliança comigo em Jesus, que morreu na cruz pelos meus pecados. E eu posso confiar que o Senhor é maravilhoso para me fazer valer nos momentos de dificuldade. Deus libertou o povo que ele disse que ia libertar, mas no tempo certo. Passaram-se mais 40 anos, Moisés já tinha 80 anos
quando Deus o chamou aqui. E o verso 31 diz: Moisés, porém, diante daquela visão, ficou maravilhado e, aproximando-se para observar, ouviu-se a voz de Deus. E então o Senhor disse: Eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava contemplá-la. Veja bem, novamente a promessa: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. O tema desse sermão de Estevão é a promessa do Senhor de trazer um Salvador a partir de Abraão, de Isaque e de Jacó. Ele está pregando isso para o Sinédrio, lembrando da mensagem sobre o Salvador. Como eu gosto sempre de exemplificar, na Bíblia, quando homens pecadores têm um contato direto com Deus, eles não entram em êxtase e uma efusão de alegria. Você não vê isso na Bíblia. Você vê o quê? Medo. Tremendo de medo, não ousava contemplar a sarça. O poder de Deus, ele é tão tremendo que se um dia um de nós, ou todos nós, víssemos uma manifestação de Deus aqui, nós ficaríamos com medo. Diferente de igrejas que apresentam uma alegria extrema, aquela coisa. Na Bíblia, Isaías não foi assim, Ezequiel não foi assim, e muitos outros homens de Deus que contemplaram o Senhor, eles tiveram medo. Moisés, lá para receber as tábuas, também tremeu de medo. Olha então Atos 7,33. Disse-lhe o Senhor: tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. E o verso 34, Atos 7,34. Vi com efeito o sofrimento do meu povo no Egito, ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Vem agora, e eu te enviarei ao Egito. 40 anos o povo clamando por libertação, provavelmente, ou mais de 40 anos, e o Senhor agora que quis libertar. E o verso 35, a este Moisés, a quem negaram conhecer, dizendo: quem te constitui autoridade e juiz? A este enviou Deus como chefe libertador, com a assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. A partir daqui, Estevão, quando ele diz a este Moisés, Estevão ele começa a comparar o Sinédrio, os judeus do primeiro século, que estão julgando, com a nação de Israel no deserto. Ele começa a fazer uma comparação. Ele começa a dizer: assim como o povo não reconheceu Moisés como líder, não obedeceu Moisés e a lei que ele escreveu e adorou o bezerro de ouro, vocês não estão reconhecendo o Deus encarnado, o Senhor Jesus Cristo, que vocês mataram. A partir daqui, ele começa a ser mais duro, mais firme, e em lugar de se defender, ele proclama a mensagem de salvação nos termos do Antigo Testamento, para os judeus, líderes de Israel, e coloca a sentença: vocês são culpados, foram vocês que mataram o Senhor Jesus Cristo. Irmãos, o Evangelho, ele é muito maior do que a nossa vida. A mensagem de salvação começou a ser pregada desde Gênesis 3,15 e transpôs séculos e séculos e alguns mil anos até os dias de hoje. Nós, crentes em Jesus, não interessa a denominação, se crê no Senhor Jesus Cristo e na palavra de Deus da maneira como é dita na Bíblia, nós, crentes em Jesus, somos os portadores da mensagem do Cordeiro de Deus, do Messias e do Salvador. E isto é maior do que a nossa vida. Esta é a mensagem que Estevão nos passa nesse sermão, que continuaremos, se Deus permitir, no próximo domingo. Vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe. Pai, muito obrigado por tua graça e misericórdia nas nossas vidas, pela tua palavra que de modo maravilhoso, consistente, coerente, vibrante, nos mostra como o Senhor nos ama. Um plano todo bem elaborado para nos trazer à salvação, para nos trazer para perto do Senhor. Mesmo o Senhor sabendo quem somos, a natureza do nosso pecado, a desgraça que era a nossa vida, o Senhor nos visitou pelo teu Santo Espírito e nós, arrependidos dos nossos pecados, viemos a crer no Senhor Jesus. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos como o teu servo Estevão,
a considerar o teu evangelho, o teu plano, as promessas cumpridas e que haverão de se cumprir, mais importantes do que a nossa própria vida. É o que eu te oro e peço em nome do Senhor Jesus. Amém.